Hey pessoal, hoje à noite a gente vai voltar, bem lá pra trás, pra um tempo sem cidades, sem escrita, sem eletricidade e, olha, nem sapato. Você acorda numa caverna. Tá frio. Tem uma corrente de ar esquisita vindo do fundo e a fogueira apagou faz horas. Sua cama. Um monte de folhas e pelos de bicho que pinicam mais do que aquecem. Você abre os olhos com a luz suave da manhã entrando pelas frestas da entrada da caverna, e percebe que hoje vai ser mais um daqueles dias de simplesmente tentar não morrer. Então, antes de se acomodar, tira um segundinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, apaga as luzes, relaxe, talvez feche os olhos, e vamos deslizar juntos nessa viagem de hoje. Você então se espreguiça, sente os estalos familiares nas juntas, sim, até os homens das cavernas tinham joelhos barulhentos, e já começa a se perguntar se hoje vai ser um daqueles dias em que o grupo resolve caminhar 8 quilômetros só para catar umas frutas meio verdes. A boa notícia, o céu tá limpo. A má notícia, tem um cheiro estranho de bicho morto vindo lá de fora. Pode ser só um javali que não deu sorte, ou talvez um predador gigante tenha jantado por ali ontem à noite. Seu estômago ronca como um urso filhote, nesse momento, você daria tudo por um cafezinho. Mas, é claro, café ainda vai demorar uns bons 10.000 anos para aparecer. Em vez disso, você se levanta e começa a procurar algum resto de comida de ontem à noite. Talvez uma raiz mascada pela metade, uma noz esquecida ou aquele osso com um fiapinho de tutano que ninguém viu. E você não tá sozinho. Ao seu redor, o resto da tribo também começa a acordar. Tem o caçador mais velho, com umas cicatrizes no rosto e olhar de quem já brigou com um urso, ou com a sogra, a anciã que vive repetindo que no meu tempo os bisões eram maiores, e a criança que já tá tentando enfiar uma pedra no nariz. O cotidiano na caverna é movimentado. O dia começa com uma reunião improvisada. Alguém grunha alguma ideia, os caçadores vão seguir até o rio, enquanto o grupo de coleta vai explorar um vale novo. Você ainda tá decidindo qual dessas opções te dá menos chance de acabar picado, devorado ou pisoteado. Mesmo no meio desse caos, existe uma certa ordem. Cada um tem um papel. Ninguém escreveu regras, mas todo mundo meio que entende. Talvez seja por habilidade, talvez por idade, talvez porque ninguém teve coragem de contrariar a anciã. Só se sabe que ficar parado não é uma opção. Aqui, preguiça significa fome. Você acaba sendo escalado para reforçar a entrada da caverna antes de sair. Com um pouco de argila, galhos e pedras empilhadas com carinho duvidoso, você ajuda a montar uma porta primitiva. Nada que segure um urso, mas talvez afaste alguma raposa curiosa. E sim, arqueólogos encontraram indícios de que nossos ancestrais usavam peles, ossos grandes e até fogueiras mal posicionadas para manter predadores longe. Enquanto você termina o serviço, alguém reacende o fogo. A fumaça espanta os insetos menores, os maiores, bom, esses nem ligam. Inclusive, tem uma centopeia do tamanho do seu dedo mínimo subindo pela sua perna agora. Você grita? Claro que não. Você é um homem das cavernas. Você só dá um pulo discreto e finge que foi por causa de uma pedra solta. O sol começa a subir no céu, e o grupo também se anima. Ferramentas são verificadas, lanças afiadas, bolsas de couro improvisadas, pedaços de sílex para qualquer emergência. Curiosamente, muitos desses objetos circulam entre os membros do grupo com uma lógica meio caótica. Lembra daquela ponta de lança que seu colega pegou emprestada faz umas 2 luas? Pois é, ainda tá com ele. E sem previsão de devolução. Apesar da imagem selvagem que a gente tem, há evidências arqueológicas de que esses grupos já tinham uma certa noção de comunidade e até de distribuição de tarefas. Mas, claro, historiadores ainda discutem se isso significava cooperação pacífica ou só menos brigas por dia. De qualquer forma, drama de grupo definitivamente não é uma invenção moderna. Com tudo pronto, você se junta ao grupo escolhido, hoje, o pessoal da coleta. Menos chance de virar almoço de felino, mais chance de enfiar a mão numa moita e sair com urtiga na alma. Excelente! Antes de sair, alguém desenha um símbolo esquisito na terra. É um tipo de bênção ancestral ou superstição local. Você não faz ideia do que aquilo significa, mas repete o gesto assim mesmo. Vai que dá sorte. E com isso, você dá os primeiros passos do dia fora da caverna. O chão ainda está molhado com o sereno da noite. Os pássaros fazem escândalo lá no alto e o ar carrega aquele cheiro inconfundível de mato molhado, terra viva
e alguma coisa que você espera muito que não seja carniça. A jornada começa. E você já sente saudade da sua cama de folhas. A caminhada começa cedo. Você segue com o grupo de coleta, pés descalços afundando um pouco na terra úmida, desviando de raízes salientes, pedras soltas e, ocasionalmente, de um cocô suspeito. O mundo lá fora está acordando junto com vocês. Pássaros gritam como se fossem donos do território, insetos zumbem numa frequência irritante e algum animal grande se mexe no mato, mas vocês fingem que não ouviram. Medo coletivo é silencioso. O plano é simples: subir até o platô onde costumam brotar uns arbustos de frutas silvestres, e se der sorte, voltar com os braços cheios. Se der azar, bem, aí alguém volta carregando você. O grupo avança em formação mais ou menos organizada, com os olhos atentos aos galhos baixos e ouvidos sempre prontos para detectar um galho quebrando no mato. Cada som fora do normal pode significar uma cobra, um javali ou, na melhor das hipóteses, um macaco mal-humorado. E mesmo esses podem ser problema. No caminho, você passa por marcas antigas nas pedras. São desenhos rudimentares, linhas, espirais, figuras de mãos e bichos. Talvez tenham sido feitos por seu grupo, talvez por outro que passou por aqui antes. Historiadores ainda debatem se esses símbolos serviam para comunicação, arte ou simplesmente para matar o tédio. A teoria do grafite paleolítico nunca foi oficialmente descartada. A primeira pausa acontece quando um dos membros do grupo encontra um ninho de ovos. A cena vira uma mini-assembleia. Alguém quer comer cru, outro sugere levar para a tribo, e um terceiro já está tentando equilibrar tudo num cesto de palha improvisado. Você observa, dá sua opinião, não solicitada, e acaba com um ovo escorregando pelo braço. Delícia! Mais adiante, o grupo se divide em duplas. Você segue com aquela pessoa que sempre tem algo a reclamar. Hoje é o calor, ontem foi o frio, amanhã vai ser o tipo de casca da fruta. Mas ao menos vocês cobrem mais terreno assim. Os olhos vão varrendo o chão, procurando qualquer indício de raízes, cogumelos ou frutas escondidas entre as folhas. Você encontra algo, uma planta com folhas largas, um cheirinho estranho e uns frutos pequenos pendurados. Você não reconhece, claro, mas tem certeza de que já viu a anciã do grupo cuspir depois de comer algo parecido. Provavelmente não é uma boa ideia repetir. Nesse momento, você sente uma coceira subindo pela perna. Olha para baixo e percebe que pisou numa colônia de formigas. Daquelas grandes. Daquelas que, se organizarem um sindicato, tomam a caverna. Você pula, se sacode, xinga mentalmente e promete prestar mais atenção no chão. Promessa que dura, no máximo, 20 minutos. Com o sol subindo cada vez mais, o calor começa a incomodar. O suor escorre pela testa, pelas costas, por partes do corpo que você nem sabia que podiam suar. Aqui não tem desodorante, nem sombra confiável. O jeito é enrolar uma folha grande na cabeça, estilo turbante improvisado, e continuar andando como se estivesse tudo bem. Lá no alto do platô, finalmente, vocês encontram um tesouro, arbustos carregados de frutinhas vermelhas. Algumas maduras, outras meio verdes, e algumas com marcas de mordida. De bicho. Provavelmente recente. Você olha em volta. Nada à vista. Mas aquela sensaçãozinha incômoda no fundo da nuca aparece, o famoso instinto de preservação gritando baixinho. Enquanto o grupo colhe as frutas, você tenta lembrar qual era aquela regra mesmo. Fruta com pontinho preto pode comer? Ou era o contrário? Você observa os outros comendo e espera uns minutos. Ninguém cai duro. Você prova uma. Ácida, mas comestível. Sucesso. Durante a colheita, alguém comenta que uma vez viu um urso por ali. Outro diz que não era urso, era espírito da floresta. Um terceiro completa que era a sogra disfarçada. Todos riem, mas rindo baixo, só por precaução. A floresta escuta. No meio do mato, você encontra algo inusitado, um pedaço de pedra lascada, claramente moldado por alguém. Um tipo de lâmina primitiva, deixada ali, talvez esquecida, talvez oferecida aos deuses locais, que, convenhamos, nunca respondem. Você guarda o objeto com cuidado. Nunca se sabe quando uma lâmina improvisada pode salvar sua pele. Ou cortar uma fruta. A coleta continua por mais um tempo até que o grupo decide voltar. As sacolas de palha estão razoavelmente cheias, e o cansaço começa a pesar nas pernas. O caminho de volta parece mais longo, como sempre.
Você já está sonhando com o cheiro da fumaça da caverna, mesmo sabendo que ela vai te deixar lacrimejando de novo. No retorno, vocês passam por um riacho. A água está limpa e fria, perfeita para lavar as mãos, o rosto e o mau humor. Você enche as mãos, bebe com cuidado, e agradece silenciosamente por não encontrar nenhuma rã nadando no gole. Uma última parada acontece perto de uma árvore onde um tipo de resina pegajosa escorre do tronco. Alguém diz que aquilo serve como cola. Outro diz que gruda bichos na mão. Você experimenta. Agora seus dedos estão colados. Parabéns! De volta à caverna, o grupo é recebido com entusiasmo. As frutas são divididas, os ovos colocados perto do fogo, e a resina. Bem, ninguém quer saber dela por enquanto. E você? Você senta, respira fundo e percebe que, por hoje, sobreviveu. O sol já está mais baixo quando você se junta a outro grupo, desta vez, o de coleta de madeira. É curioso como, mesmo sem escolas, calendários ou planilhas de Excel, a tribo sabe exatamente o que precisa em cada momento do dia. Madeira para o fogo, para os utensílios, para as construções improvisadas. E, claro, para aquele tipo de lança que vive quebrando nas caçadas. Aparentemente, precisão milimétrica ainda não foi descoberta. Você pega sua ferramenta de sempre, uma pedra afiada presa com cipó em um cabo de madeira, que só tem duas funções, cortar ou te dar bolhas nas mãos. E lá vai você, novamente floresta dentro, agora com o propósito nobre de derrubar galhos, buscar raízes grossas e fingir que sabe a diferença entre um tronco podre e um cheio de cupins. A caminhada até a área das árvores altas leva tempo. No caminho, um dos membros mais velhos da tribo aponta para um tronco caído e diz que aquele foi derrubado por um trovão. Ou por um espírito da tempestade. Ou, talvez, por um javali com muita raiva. Historiadores ainda discutem se os relatos orais paleolíticos eram tentativas de preservar fatos ou apenas desculpas criativas para acidentes. Você chega a uma clareira com árvores retorcidas e galhos secos, perfeitas para o trabalho. Começa o processo de escolher qual madeira vale o esforço. Há um certo ritual nisso, quase como escolher qual batata frita parece mais crocante, só que com o dobro do peso e o triplo da chance de ter um ninho de aranha dentro. Você ergue sua pedra e começa a golpear o galho. Os braços queimam. A mão escorrega. A pedra solta. Você xinga por dentro, pega a pedra de novo, e repete o processo. É como um crossfit pré-histórico, só que ninguém está te filmando e, no fim, ninguém vai te oferecer um shake de proteína. Enquanto trabalha, você observa os outros. Um jovem parece ter achado um tipo de cipó resistente que pode ser útil. Outro está tentando subir numa árvore. Você não pergunta por quê. Às vezes é melhor não saber. Perto de você, uma árvore começa a render. A madeira cede devagar, como quem está se espreguiçando depois de uma soneca de 1000 anos. Todos param. O rangido se transforma num estalo. O estalo vira um crack. E então, ela cai. Todo mundo pula, exceto aquele mais corajoso, ou mais lento. Por sorte, a árvore cai para o lado certo. Ou seja, o lado oposto ao seu. Com a queda, um pequeno ninho de roedores é exposto. Criaturinhas peludas disparam em direções aleatórias, como se estivessem atrasadas para uma reunião. Um dos membros tenta capturar uma. Consegue apenas um arranhão e a eterna dúvida: isso era comestível? Entre pausas para recuperar o fôlego e tirar farpas da mão, você encontra um galho comprido, leve e reto. O tipo de madeira que, segundo dizem, serve perfeitamente para uma lança. Você segura com as duas mãos, analisa, gira no ar, tenta parecer experiente. Na verdade, está só esperando alguém confirmar sua escolha. Com os braços cheios de madeira, cipó e resina, sim, de novo ela, vocês começam o caminho de volta. O céu começa a se tingir de laranja, aquele tipo de cor que nunca dá para explicar direito. É bonito, mas meio ameaçador. O tipo de luz que avisa, ou vocês correm agora, ou a noite corre atrás. No caminho, vocês passam por uma árvore enorme, com marcas de garras no tronco. Alguém sussurra: urso. Outro rebate: espírito da floresta. E um terceiro, sempre presente, propõe: foi o cara que esqueceu a lança e voltou gritando. E todos riem. Baixo. De volta à caverna, os galhos são empilhados perto da entrada. A madeira seca vai pro fogo. A úmida,
para depois. Os cipós são guardados. E você? Você solta um suspiro, olha pro céu agora escurecendo e sente aquele alívio agridoce de quem sabe que ainda vai ter que cozinhar, limpar e provavelmente ouvir alguém resmungando que na minha época, a lenha durava mais. Antes de entrar, você percebe algo no chão, pegadas que não pertencem a ninguém do grupo. Grandes. 3 dedos. Fundo demais. Você se agacha, analisa, finge que entende e diz, não é nada. Mas por dentro, já está pensando em qual canto da caverna vai parecer mais seguro para dormir hoje. A noite cai com a sutileza de uma pedra rolando montanha abaixo. Você sente o ar esfriar devagar, escuta os últimos pássaros discutindo suas rotas noturnas e observa a caverna ganhar vida com o estalar das primeiras chamas. O cheiro de fumaça e madeira queimada já faz parte da sua memória olfativa, um aroma que, curiosamente, significa segurança. Dentro da caverna, o ritual do fogo começa. Não é só sentar e esperar. Ah, não! Tem todo um processo que exige coordenação, paciência e uma pitada de sorte. Você se junta ao pequeno grupo encarregado de manter as chamas acesas, ou melhor, de fazer com que elas nasçam. Porque fogo, nesse ponto da história, ainda é um mistério temperamental. Você observa alguém esfregando 2 pedaços de madeira com uma concentração digna de monge zen. Outro sopra com cuidado uma faísca recém-nascida. Um terceiro já está atrás, abanando freneticamente, como se pudesse invocar o fogo no grito. É quase um balé primitivo, coreografado pelo desespero de não congelar durante a noite. Eventualmente, o milagre acontece. A chama nasce. Frágil, tremeluzente, tímida, mas viva. Alguém imediatamente começa a alimentar com gravetos. Você ajuda, claro, mesmo que uma fagulha tente incendiar seus pelos do braço. Normal. Acontece com todo mundo. 2 vezes por semana, pelo menos. Com o fogo agora forte o suficiente para espantar os bichos menores e iluminar os rostos ao redor, você se senta e observa. É nesse momento que a caverna vira sala de estar. As histórias começam a fluir. Não há roteiro, nem tema, nem hora para acabar. É só alguém começar com uma vez, quando eu vi o céu gritar. E pronto, todos estão mergulhados em uma narrativa cheia de exageros, metáforas e, claro, criaturas que talvez nem existam. Você conta uma também. Algo sobre a árvore que caiu hoje. Talvez aumente um pouco a altura, o som, o perigo. Afinal, quem nunca deu uma turbinada no próprio heroísmo para impressionar a plateia? Um membro mais novo da tribo arregala os olhos. Sucesso total. Entre uma história e outra, chega o momento da comida. Os ovos colhidos de manhã agora estão prontos, assados sobre a pedra quente. Frutas, raízes e até alguns insetos torrados são passados de mão em mão. Você tenta ignorar a parte onde uma perna de besouro fica presa no dente. E quando finalmente encontra uma fruta mais doce, saboreia como se fosse uma sobremesa 5 estrelas. Você observa um dos anciãos cortar pedaços de carne com precisão impressionante usando uma lâmina de pedra. Cada gesto parece coreografado. Talvez seja o mesmo tipo de lâmina que você achou mais cedo, lembra? Aparentemente, ferramentas simples podem ser mais úteis do que você pensava, principalmente se você não tiver um micro-ondas por perto. Enquanto o fogo crepita, o cheiro da noite muda. É uma mistura de fumaça, terra molhada e um leve toque de animal. Você não consegue identificar qual. Mas os outros também sentiram. Um silêncio desconfortável se instala. Só o fogo faz barulho agora. Todos os olhos se voltam para a entrada da caverna. Ninguém se move. Ninguém fala. E você, com o coração acelerado, se pergunta, será que aquele bicho das pegadas voltou? Minutos passam. Nada acontece. Um dos anciãos se levanta e vai até a entrada, com uma tocha. Todos seguram a respiração. Ele volta. Diz que era só o vento. A maioria finge que acredita. Você, não tanto. Para aliviar a tensão, alguém puxa uma batida com 2 pedras. Um ritmo repetitivo, hipnótico, quase musical. Outro junta palmas. Logo, há um tamborzinho improvisado com uma cabaça. A música começa a vibrar no ar. É assim que vocês afugentam o medo, com som, movimento e aquela estranha certeza de que, se for para morrer, que seja dançando. E você dança também. Ou algo parecido com dançar, uma mistura de pular,
balançar os ombros e tentar não tropeçar no próprio pé. Ninguém julga. Na verdade, todos parecem igualmente descoordenados. Mas existe algo reconfortante em dançar em volta do fogo, em grupo, no meio do nada, sob um céu imenso. Depois da dança, a exaustão chega como uma onda. O fogo vai diminuindo. As histórias cessam. Os corpos vão se acomodando pelos cantos da caverna, embrulhados em peles e folhas secas. Você escolhe um cantinho longe da entrada, mas perto o suficiente da fumaça para espantar os mosquitos. E então, deita. Antes de fechar os olhos, você escuta um uivo distante. Pode ser lobo. Pode ser eco. Pode ser só o vento, de novo. Você não vai investigar. Amanhã é outro dia, com outra coleta, outro susto e mais chances de não ser comido. Por enquanto, só importa dormir. E tentar, se possível, não babar na pedra. Você acorda com um empurrão leve nas costelas. Nada agressivo, só um lembrete de que o dia começou, e que dormir até tarde não existe quando se vive numa caverna compartilhada com 17 pessoas, 2 bebês barulhentos e um cachorro que ninguém sabe de onde veio, mas todo mundo aceita. O sol ainda nem se mostrou direito, mas o cheiro da fumaça remanescente e o frio cortante no ar deixam claro que é hora de levantar. Enquanto isso, você aprende uma técnica nova: colocar a mão no chão e sentir a temperatura. Se estiver mais quente que o ar, algo passou por ali recentemente. Ou talvez o sol bateu justo ali. Difícil saber. Mas parece impressionante, e você repete o gesto algumas vezes, com expressão pensativa. Faz parte do visual do rastreador. Você está em um grupo que se reúne perto de um riacho. Água fresca, corrente, limpa, quase um milagre. Vocês aproveitam para beber, lavar o rosto, e até encher alguns recipientes improvisados com casca de cocô seco. Um dos rastreadores aponta para marcas no barro perto da água, pegadas finas, paralelas. Alguém carregava algo pesado. Talvez madeira. Talvez uma criança. Talvez um peixe grande demais para ser descrito com precisão sem desenhar. O retorno à caverna é feito com calma. Ninguém corre. O caminho já está marcado na mente de todos. Você anda em silêncio, mas atento. Um som de graveto quebrando ainda acelera o coração, trauma natural da vida ao ar livre. De volta à segurança das paredes de pedra, o grupo compartilha o que viu. Alguém desenha as pegadas diferentes no chão, usando carvão. Outro conta a história do coelho como se fosse uma caçada épica. E você guarda na memória aquele momento em que a floresta pareceu segurar a respiração, só por um instante. Amanhã já se transformou em tarde, e o calor começa a bater com força. Não é aquele calor de praia com água de cocô e sombra de guarda-sol, não. É o tipo de calor que gruda em você como um cobertor molhado, enquanto o cheiro de suor, terra e fumaça se mistura no ar. Você respira fundo, tentando não fazer careta, mas já faz parte do pacote. Hoje é dia de uma das tarefas mais ingratas da vida na caverna, a coleta de madeira. Sim, você pensou que era só caçar, dançar e comer insetos? Bem-vindo à parte menos glamourosa da sobrevivência. Sem madeira, não tem fogo. Sem fogo, não tem comida quente, nem calor à noite. E, talvez o mais trágico, sem fumaça, tem mosquito. Você se junta ao grupo que parte com cestas trançadas às costas, facas de pedra afiadas e aquele olhar de quem já sabe que vai voltar com as costas doloridas. A floresta, por sorte, está a uma distância razoável. Mas o problema mesmo não é ir, é voltar com 20 quilos de galho nas costas. Sawyer, você vai tropeçar em algum momento. Enquanto anda, você observa como o grupo seleciona os galhos certos. Não pode ser qualquer um. Os secos demais quebram fácil e queimam rápido demais. Os verdes não pegam fogo direito. É um equilíbrio delicado, quase filosófico. Historiadores ainda discutem se essa seleção era instintiva ou fruto de uma tradição oral passada de geração em geração. O fato é, se você trouxer madeira ruim, vai ouvir piadinha a semana inteira. Você encontra um galho perfeito. Grosso, seco, mas ainda resistente. Quando tenta arrancá-lo, porém, percebe que ele está preso por uma raiz. Puxa, força, xinga mentalmente, até que, solta de repente. Você cai sentado. Parabéns! Agora está coberto de folhas, com a dignidade de um gato molhado. Um dos colegas ri alto. Outro oferece ajuda.
A vida em grupo é assim: um pouco de apoio, um pouco de bullying leve. No meio da tarefa, vocês encontram uma árvore caída, provavelmente derrubada por uma tempestade. Jackpot! Galhos por toda parte. O grupo se espalha e começa a quebrá-los em pedaços transportáveis. Você descobre que tem um talento oculto para pisar nos pontos exatos onde o galho se parte sem fazer muito esforço. Um dos mais velhos te observa e faz um gesto de aprovação. Você sente o ego inflar um pouquinho. Merecido. Curiosidade do dia. Há indícios arqueológicos de que nossos ancestrais utilizavam cinzas misturadas à gordura animal como espécie de conservante ou repelente. Uma das primeiras pomadas multiuso, digamos assim. E sim, você provavelmente já passou isso no rosto sem saber, o que talvez explique sua pele brilhando estranhamente. De volta ao foco, a coleta continua até que o cesto esteja quase cheio. É nesse ponto que você se pergunta por que ninguém inventou a roda ainda. Levar tudo de volta nas costas parece um projeto cruel de CrossFit. Mas não tem alternativa. Você ajusta o peso, amarra com uma fibra vegetal improvisada e começa o caminho de volta. Passos curtos. Ombros arqueados. Expressão estoica. Se alguém inventar a cadeira no futuro, agradeça em voz alta. No trajeto, um dos mais jovens se distrai e tropeça em uma raiz. A madeira cai, rola ladeira abaixo. Ele encara a cena com aquele olhar de quem está considerando largar tudo e viver na floresta com os coelhos. O grupo para, ajuda a recuperar os pedaços. Ninguém reclama. Pelo contrário, alguém conta uma história sobre o dia em que deixou o cesto cair no rio. Desde então, ele é chamado de lenha molhada. Apelido que, claro, nunca mais saiu. Finalmente, vocês chegam. As costas doem, os pés latejam, o suor escorre em lugares que você preferia não pensar. Mas a madeira está lá, empilhada, pronta para virar calor e luz. Missão cumprida. Há um sentimento coletivo de alívio, que quase se transforma em celebração, até alguém dizer que amanhã tem mais. Você se senta por um momento, observando o sol começar a descer no horizonte. A luz dourada atravessa as folhas e cria sombras que dançam no chão. É bonito. Silencioso. Quase sagrado. E por um instante, você entende por que tudo isso vale a pena, mesmo que envolva carregar madeira no calor do meio-dia com uma folha grudada na testa. Enquanto descansa, alguém te oferece um pouco de água em uma concha de osso. Você aceita. Bebe devagar. O gosto não é perfeito, mas é refrescante. Melhor que nada. Ao lado, dois membros do grupo debatem se aquele tipo de árvore que vocês usaram hoje pega fogo mais rápido que a do dia anterior. É uma conversa técnica, mas você presta atenção. Informação é poder, especialmente quando o fogo depende de você. Já no acampamento, a lenha é organizada, separada, e parte dela vai direto para alimentar o fogo principal. O resto é guardado em um abrigo improvisado de pedras e folhas. Você observa tudo com atenção. Aos poucos, começa a entender que nada aqui é por acaso. Cada gesto, cada escolha, cada galho, tudo faz parte de uma lógica que, mesmo sem escrita, sustenta toda a vida da tribo. E você? Você está se encaixando. Suando, tropeçando, errando, mas aprendendo. E em algum momento, quando alguém pega um dos galhos que você trouxe, coloca no fogo, e a chama cresce mais viva, você sente aquele orgulho silencioso. Você contribuiu. A essa altura do dia, com o sol mergulhando devagar por trás das árvores e uma brisa mais fresca finalmente dando sinal de vida, o acampamento começa a entrar em modo pôr do sol, aquele momento limiar entre o fim do trabalho e o início do descanso, mas com uma última tarefa essencial: preparar a comida. Você talvez imaginasse que, em tempos de caverna, todo mundo só comia carne crua e frutas caídas no chão. Mas a realidade é bem mais criativa, e um pouco mais nojenta, às vezes. Hoje, você está escalado para ajudar no preparo de um ensopado rústico de raízes, sementes e, com sorte, um pouco de proteína. Algo simples, sem cardápio fixo, mas com muito improviso, tipo o MasterChef da Idade da Pedra. Você começa com a parte mais trabalhosa: limpar raízes. Com uma pedra afiada que já viu dias melhores, você raspa, corta e descasca algo que parece um cruzamento entre mandioca e desafio culinário. Uma das raízes exala um cheiro estranho. Entre terra molhada e pé molhado, alguém diz que é saborosa depois de assada. Você decide confiar, apesar da sua intuição gritar erro fatal.
Do outro lado da fogueira, alguém está esmagando sementes em um pilão improvisado. Outra pessoa fura cascas de nozes com os dentes. O trabalho é coletivo, mas cada um tem sua função. E você começa a perceber o quanto esse ritual de preparar comida também é sobre conexão, com a terra, com os outros e com você mesmo. Quer dizer, claro, tirando as vezes em que você engole um inseto por acidente. Você ajuda a misturar tudo em uma tigela escavada num tronco, algo entre um caldeirão e uma poça gourmet. A água vem do riacho, o fogo já está firme, e você se encarrega de manter as chamas. É uma responsabilidade silenciosa, porque fogo não é só cozinha, é símbolo de segurança, de presença, de continuidade. Perder o fogo significa recomeçar do zero. E fazer fogo do zero é, basicamente, o equivalente pré-histórico de configurar o Wi-Fi às cegas. Curiosidade estranha do dia. Há evidências de que algumas tribos antigas usavam formigas vivas como tempero. Sim, o ácido de certas espécies dava um toque cítrico aos pratos. Você olha para uma fileira de formigas passando ao lado da pedra e pensa por 2 segundos, depois decide que está tudo bem sem limão hoje. Enquanto o caldo ferve, alguém começa a contar histórias. Porque, claro, a hora da comida é também a hora da narrativa. Mitos de origem, lendas de caçadas impossíveis, piadas sobre aquele cara que confundiu um tatu com uma pedra. Você ri. Não da história, que é meio sem graça, para ser sincero, mas do jeito como é contada. Com braços gesticulando, olhos arregalados e efeitos sonoros dignos de teatro. Historiadores ainda discutem se essas histórias eram meramente entretenimento ou uma forma primitiva de educação oral. A verdade é, provavelmente as duas coisas. Você aprende ouvindo. Aprende como reconhecer plantas venenosas, como se esconder de predadores, ou por que nunca confiar em um javali aparentemente adormecido. O ensopado está quase pronto. A mistura foi engrossando, a fumaça subindo, e o aroma, bem, é forte. Algo entre cebola, terra e esperança. Você prova com uma concha feita de concha. Sim, é redundante, e o sabor é aceitável. Quente, rústico e cheio de textura. Não vai entrar num guia Michelin, mas serve o propósito. E, surpreendentemente, seu estômago agradece. Cada um pega sua parte. Alguns comem com as mãos, outros com pedaços de madeira que funcionam como colheres. Você, tentando manter a dignidade, opta pela técnica de inclinar e sorver, que inevitavelmente deixa metade do caldo no queixo. Um clássico. Enquanto jantam, o céu muda de cor. Laranja, depois púrpura, até que o azul escuro domina. E nesse momento, quando tudo começa a silenciar, você sente algo estranho, gratidão. Não por algo específico, mas pelo conjunto todo. Pela comida simples, pela companhia, pelo fogo crepitando. Pelo fato de, naquele dia, nenhum urso atacou. E, bem, isso já conta como vitória. Um dos membros da tribo, mais velho, pega um punhado de cinzas e joga em círculo ao redor da fogueira. Um costume antigo, que ninguém sabe explicar direito, mas que todos respeitam. Dizem que espanta maus espíritos. Ou insetos. Ou sogras. A teoria varia. Antes de dormir, você lava as mãos no riacho, esfrega a cara com água fria e respira fundo. O cheiro da fumaça ficou impregnado em você. E vai continuar até o próximo banho, que, bem, ninguém sabe quando vai acontecer. Mas tudo bem. Você se deita na pele estendida sobre o chão duro da caverna, estica as pernas e fecha os olhos. O estômago está cheio, o corpo exausto, e os sons da noite começam a preencher o ar. Grilos, vento, e a risada abafada de alguém que ainda está contando histórias. Você sorri. Hoje, você cozinhou. Sobreviveu. Riu. E isso, para esse mundo, é muito mais do que suficiente. Você acorda com o primeiro raio de sol passando pelas frestas da caverna. O cheiro de fumaça ainda está no ar, misturado ao aroma úmido da terra. Você se espreguiça devagar, tentando convencer seu corpo cansado que levantar é uma boa ideia, mesmo que o colchão seja só um amontoado de peles e folhas secas. O som dos outros já se mexendo começa a preencher o espaço, e você sabe que o dia vai ser longo. Afinal, não basta sobreviver, é preciso melhorar a vida um pouco a cada dia. Hoje, a tarefa é aprender a fazer ferramentas mais eficientes, não as pedrinhas básicas que você já domina, mas aquelas que podem realmente fazer a diferença na caça e no cotidiano.
Você acompanha um dos membros mais experientes, um velho chamado Tarek, que carrega um punhado de pedras especiais. Ele explica que nem todas as pedras são iguais, e que algumas têm a combinação perfeita de dureza e maleabilidade para serem moldadas em lâminas afiadas ou raspadores. O saber dele vem de décadas de tentativa e erro, além de observação da natureza e transmissão oral. Enquanto trabalha, Tarek comenta uma curiosidade. Arqueólogos encontraram evidências de que os homens das cavernas desenvolveram técnicas de lascamento de pedras há mais de 300 mil anos. Isso significa que, mesmo antes de existir qualquer tipo de sociedade organizada, você já estava ajudando a criar as bases da tecnologia humana, bem antes do Wi-Fi, do micro-ondas ou mesmo do café expresso. Você tenta imitar os movimentos, mas logo percebe que é uma arte complicada. Cada golpe deve ser medido, não pode ser nem forte demais para quebrar a pedra, nem fraco demais para não dar forma. Tarek observa, balança a cabeça, e solta um comentário com aquele leve sarcasmo que você começa a achar familiar. Não é só dar marretada, garoto, é arte. Você tenta novamente, e pela primeira vez, uma lasca se solta com um som seco e satisfatório. Pequeno, simples, mas um triunfo. O sorriso que você sente é genuíno, não aquele sorriso de selfie, mas o tipo que preenche algo dentro. É o sentimento de conquistar, de avançar, de fazer parte de algo maior. Enquanto isso, alguns membros do grupo discutem animadamente sobre qual pedra é melhor para cortar carne, sílex ou quartzo. Historiadores ainda debatem isso hoje em dia, já que as evidências arqueológicas às vezes contradizem relatos orais, deixando a ciência com uma bela encrenca para resolver. Você aproveita a pausa para observar o entorno da caverna. O vento passa entre as árvores, trazendo o som distante de um riacho e o farfalhar das folhas. O cheiro da manhã é fresco, e as cores parecem mais vivas depois da fumaça da fogueira do dia anterior. É um contraste bonito. O mundo é áspero, sim, mas também cheio de pequenos detalhes que fazem tudo valer a pena. Você pensa na rotina repetitiva, nas tarefas que às vezes parecem monótonas, mas que, na verdade, são o que mantém tudo funcionando. Cada pedra lascada, cada galho coletado, cada raiz limpa, é parte de uma engrenagem imensa que sustenta o grupo. Sem isso, a sobrevivência vira uma luta constante e desesperada. Quando a pedra que você está moldando finalmente ganha uma forma útil, você sente uma pontada de orgulho. Essa ferramenta vai ajudar o grupo e, quem sabe, facilitar sua vida amanhã. Pequenas vitórias, mas grandes conquistas. O dia avança, e você se sente um pouco mais próximo daquele homem das cavernas que sempre imaginou, não só um sobrevivente, mas um criador, um inovador, um membro valioso da tribo. Você já está mais confiante com suas ferramentas novinhas quando ouve chamado. Hoje é dia de algo especial. Não é caça, não é coleta. É pintura. Ou melhor, algo entre arte, rito e passatempo ancestral que, honestamente, ainda confunde bastante os especialistas modernos. O grupo se desloca até uma caverna mais profunda, cujas paredes são cobertas por desenhos antigos, animais enormes, mãos humanas em negativo, símbolos que talvez sejam mapas ou talvez só rabiscos. Ninguém explica com certeza. Mas, mesmo sem palavras, você sente, esse lugar tem peso. Um dos anciãos entrega a você uma mistura de pigmentos, carvão triturado, argila vermelha, gordura de bicho e, aparentemente, saliva. Sim, tudo muito apetitoso. O pincel, um galho com ponta de musgo. Tudo bastante artesanal. Mas o efeito é impressionante. Você observa enquanto os mais experientes pintam com gestos precisos, quase cerimoniais. Um bisão aqui, uma espiral ali. E você se pergunta, será que isso é só arte? Será que é só para passar o tempo, ou tem algo mais? Historiadores ainda discutem se essas pinturas tinham fins religiosos, educativos ou simbólicos. Alguns dizem que eram um tipo de manual de caça, outros acham que eram meditações visuais, como se pintar um animal antes da caçada fosse invocar sua presença ou aumentar as chances de sucesso. Uma espécie de coaching espiritual, versão rupestre. Você pega seu galho-pincel, molha na tinta e hesita por um momento. O que desenhar? Um animal? Uma mão? Um palito de fósforo primitivo? Você decide por algo seguro, sua própria mão. Pressiona-a contra a parede e sopra o pigmento ao redor. Quando retira, a silhueta está lá, sua marca. Eu estive aqui de 40 mil anos atrás. É um momento pequeno, mas solene.
Você percebe que essas pinturas são mais do que simples registros. Elas são memórias eternizadas em pedra. Como se cada um estivesse gritando no silêncio da história: Ei, nós existimos. Nós sentimos. Nós tentamos. Curiosidade excêntrica do dia. Algumas cavernas com pinturas estão tão profundas que seria impossível entrar nelas sem tochas ou cordas. Isso levou alguns estudiosos a acreditar que havia rituais de iniciação ali, cerimônias que misturavam escuridão, fogo e arte. O primeiro escape rum da humanidade, talvez. Durante a atividade, um jovem do grupo tenta pintar algo parecido com um javali, mas o resultado lembra mais um porquinho feliz depois de uma festa. Todos riem. Até o ancião solta um sorriso discreto. Arte, afinal, também é diversão. Enquanto os desenhos se acumulam, você percebe que está participando de algo muito antigo. Um ciclo que começou sabe-se lá quando, e que ainda hoje sobrevive nos murais, nos museus, ou até nos memes. Porque, no fundo, o ser humano sempre tentou representar o mundo ao redor, seja com pigmento, carvão ou Photoshop. Você passa um bom tempo ali. O silêncio da caverna, o som das respirações e das pinceladas, a luz suave das tochas, tudo isso cria uma atmosfera quase mística. Você sente que está tocando algo intocável, acessando uma camada profunda da existência humana que não depende de palavras, só de símbolos. E quando termina sua obra, uma tentativa meio torta de representar um servo em fuga, você não sente vergonha. Pelo contrário, sente orgulho. Porque ali está sua voz, sua marca, sua visão de mundo. Mesmo que ninguém entenda exatamente o que é, o importante é que está lá. No caminho de volta, o grupo caminha em silêncio. Talvez todos estejam refletindo sobre o que deixaram registrado. Ou talvez estejam apenas cansados. Os pés estão sujos de lama, as mãos ainda têm manchas de tinta, e o cheiro de fumaça continua como um perfume de longa duração. Mas há algo novo em você. Uma conexão com o passado, com os outros, com você mesmo. Como se, naquele dia, você tivesse compreendido que viver não é só comer, caçar e fugir de predadores. É também criar, registrar e deixar algo para trás. Você não sabe quem vai ver sua pintura. Talvez ninguém. Talvez, em milhares de anos, alguém encontre aquilo e tente adivinhar o que você quis dizer. E isso é reconfortante. Saber que, mesmo sem saber, você está contando uma história. O céu está nublado quando você acorda no dia seguinte, e há um leve cheiro de chuva no ar, o tipo de cheiro que você ainda não tem nome, mas que já reconhece como um alerta. O tempo vai virar. Seus ossos doem um pouco, talvez por causa da umidade ou talvez porque dormir sobre pedra e pele de animal não é exatamente um spa. Hoje o grupo se movimenta com mais calma. Não é dia de caça nem de pintura. É dia de cuidar da manutenção da vida, digamos assim. Reparar ferramentas quebradas, reorganizar estoques, reforçar a entrada da caverna. Pequenas tarefas, mas essenciais. Você começa ajudando na tarefa de reforçar o abrigo. Basicamente, empilhar pedras de forma estratégica e tentar impedir que ventos fortes ou visitas indesejadas entrem com facilidade. Visitas como felinos de dentes exageradamente grandes, por exemplo, ou humanos de outras tribos com intenções questionáveis. Você já aprendeu que viver nas cavernas não é só se esconder, é adaptar o mundo ao seu favor. Por isso, o posicionamento da fogueira, a inclinação da entrada e até onde você joga os restos de comida são decisões importantes. E você já viu o que acontece quando alguém joga ossos muito perto da entrada? Sim, aqueles olhos amarelos refletindo na escuridão não eram exatamente amigáveis. Enquanto você carrega pedras, houve uma conversa entre dois mais velhos sobre outro tipo de manutenção, a da memória coletiva. Eles falam sobre como é importante lembrar quais plantas servem para curar feridas e quais podem matar em questão de minutos. Você pensa nas histórias que ouviu sobre gente que confundiu raízes parecidas, e bem, digamos que os resultados não foram animadores. Historiadores ainda discutem se existiam curandeiros formais nas tribos pré-históricas ou se o conhecimento era mais compartilhado, passado de forma difusa entre os membros. Alguns indícios arqueológicos apontam para enterros especiais com objetos ligados a práticas medicinais, o que pode indicar respeito por figuras de saber. Você decide ajudar uma das mulheres mais experientes com a preparação de um unguento feito de gordura animal e folhas amassadas. Ela te explica, com paciência, como identificar as folhas boas, cheiro forte, bordas serrilhadas, sem manchas pretas.
E sim, você precisa esfregar com os dedos. E não é legal quando você escolhe errado e seus dedos começam a coçar como se tivessem brigado com uma colmeia. Enquanto isso, uma curiosidade excêntrica surge na conversa. Alguns grupos antigos usavam cocô seco de animais como repelente. Sim, você ouviu certo. Cocô seco, queimado ou espalhado perto da entrada da caverna. O cheiro afastava insetos e até predadores. Então, da próxima vez que alguém reclamar do seu desodorante, lembre-se de que pelo menos não é esterco em brasa. Depois de reforçar as paredes com galhos e pedras, o grupo se reúne para reorganizar os estoques de comida. Você ajuda a pendurar pedaços secos de carne nas partes mais altas da caverna, fora do alcance das crianças, dos ratos e, claro, dos famintos noturnos. Há também raízes, frutas secas e algumas nozes que você mesmo ajudou a colher. E então chega o momento mais interessante do dia, a organização do depósito de ferramentas. É uma palavra chique para um canto da caverna com pedras afiadas, ossos moldados, pedaços de madeira com potencial. Tudo com funções específicas. Raspadores para peles, furadores para couro, pontas de lança, martelos rudimentares. Você percebe que tem até um certo sistema de organização ali. Não é uma prateleira do IKEA, mas funciona. E há uma lógica invisível que mostra como, mesmo sem escrita, os humanos sempre deram um jeito de organizar suas coisas, porque o caos total nunca é produtivo. E aqui vai uma comparação divertida. Lembra daquele drama moderno de procurar o controle remoto que sempre some entre as almofadas do sofá? Pois é. Agora imagina perder sua única pedra cortante, a mesma usada para caçar, cozinhar e se defender. Não é só irritante, é quase fatal. Então sim, ordem é uma invenção bem antiga. No fim do dia, o grupo se reúne perto da fogueira. Alguns tocam pedras, outros contam histórias, e você percebe que as tarefas de manutenção são quase meditativas. Elas não exigem corrida, nem luta, mas atenção, paciência e repetição. Um tipo de sabedoria mais silenciosa, porém igualmente essencial. E mesmo com as costas doendo e os dedos ainda coçando da folha errada que você escolheu, você sente que aprendeu algo importante. Sobreviver não é só lutar contra o mundo lá fora, mas também cuidar do que já foi conquistado. O vento sopra mais forte, e a chuva começa a cair lá fora. Mas aqui dentro está tudo seguro, tudo reforçado, tudo no lugar. Pelo menos por enquanto. No dia seguinte, a chuva ainda tamborila suavemente sobre as pedras do mundo lá fora. Você acorda com o som ritmado das gotas e o aroma molhado da terra sendo lavada, quase uma canção de ninar, só que ao contrário. Mas, por mais que o tempo esteja cinza, o grupo tem planos. É dia de socialização. Não é uma festa rave na floresta. Mas sim, existe um senso claro de encontro, de convivência. Porque ser humano, até mesmo versão caverna, é ser social. E em algum momento entre um javali e outro, alguém teve a brilhante ideia de reunir todo mundo para atividades que não envolvem correr de felinos gigantes ou fuçar arbustos atrás de amoras. Você acompanha os outros para um pequeno vale próximo. Não é longe, e apesar da chuva leve, o clima é agradável. O ar está fresco e a vegetação exala aquele cheiro verde e úmido que, se fosse vendido hoje, estaria em velas aromáticas com nomes tipo floresta introspectiva. Lá, o grupo se divide em subgrupos. Uns começam a esculpir objetos pequenos, miçangas de osso, contas de pedra, talvez até pequenos ídolos. Outros estão dançando ao som de batidas em troncos ocos. Sim, você ouviu certo, música. Não com escalas e partituras, claro, mas com ritmo, repetição e muita intenção. Você se junta a um dos grupos de música. Um dos jovens entrega a você 2 pedaços de madeira polida e te mostra como batê-los entre si em sincronia com os outros. Você entra no compasso, meio hesitante no começo, mas logo começa a se divertir. Há algo profundamente reconfortante em bater coisas ritmicamente com outras pessoas. Cientificamente falando, libera dopamina. Ancestralmente falando, faz você se sentir parte de algo maior. Historiadores ainda discutem se essas atividades tinham um valor religioso, terapêutico ou puramente recreativo. Alguns sugerem que a música tribal era uma forma de coesão social, um jeito de manter o grupo unido e coordenado, algo que, convenhamos, é bem útil quando seu plano de sobrevivência depende de trabalho em equipe e ninguém tem Wi-Fi. Em um canto, um grupo joga algo parecido com, um jogo.
Um pedaço de osso é lançado no ar e deve ser apanhado com um cesto improvisado. Os mais habilidosos são aplaudidos, os desastrados ganham risadas amigáveis. Você tenta também, claro, e falha miseravelmente. Mas tudo bem. Rir de si mesmo parece ser universal. Você observa duas crianças desenhando no chão com gravetos. Uma delas faz círculos e linhas tortas que poderiam ser o primeiro storyboard da humanidade. A outra tenta copiar uma espiral que viu nas pinturas da caverna. Elas não têm ideia do impacto histórico desses rabiscos. Você, no entanto, já sabe. Arte, jogo, ritmo, tudo isso é o cimento invisível que segura uma sociedade. Curiosidade excêntrica da vez. Em escavações na Europa, arqueólogos encontraram flautas feitas de ossos com orifícios em posições precisas, datadas de mais de 40.000 anos atrás. Isso quer dizer que alguém, lá atrás, parou de afiar pedras por alguns minutos para soprar uma melodia. Em resumo, alguém inventou a música, e provavelmente também irritou os vizinhos tocando a mesma nota 300 vezes seguidas. Enquanto a tarde avança, você se vê envolvido em várias dessas atividades sociais. Em determinado momento, um dos anciãos começa a contar uma história. Não há livros, mas há palavras cuidadosamente escolhidas, pausas dramáticas e até entonação. A história fala de uma época em que os animais falavam, os humanos voavam, e o céu se curvava para ouvir os sussurros da terra. Você escuta, hipnotizado. Porque ali, sem palco, sem microfone, sem efeitos especiais, alguém está fazendo magia com palavras. E você percebe que a oralidade é o primeiro cinema, o primeiro podcast, o primeiro canal de YouTube com milhões de visualizações, mas sem comentários tóxicos. Quando escurece, todos voltam à caverna, com a sensação de que algo importante aconteceu. Não um evento grandioso, mas um laço fortalecido. Um lembrete de que, mesmo quando não se está caçando ou pintando, estar junto é parte fundamental de ser humano. Enquanto se deita naquela noite, com o som distante da chuva e a lembrança da dança tribal ecoando nos ouvidos, você sente algo curioso, uma alegria mansa. Como se, por algumas horas, o mundo tivesse sido simples, seguro e cheio de significado. O céu finalmente se abre no dia seguinte, e a luz dourada do sol invade a entrada da caverna como se estivesse pedindo desculpas pela chuva dos dias anteriores. Você se espreguiça, ouvindo o estalar das juntas como se fossem galhos secos, um lembrete gentil de que seu colchão ainda é uma pele de animal sobre rocha. Mas, ei, pelo menos não tem molas enferrujadas. Hoje o plano é explorar. Você se junta a um pequeno grupo que vai mais longe do que o habitual, seguindo um vale estreito entre colinas que até agora ninguém havia investigado com muito afinco. Talvez encontrem frutas novas, uma nascente, ou, quem sabe, outra caverna. As possibilidades são tão animadoras quanto misteriosas. O ar da manhã está fresco, e o chão ainda guarda a umidade da chuva. Você sente o cheiro da vegetação molhada, ouve o canto dos pássaros e os passos cuidadosos dos companheiros sobre folhas e gravetos. Mesmo com todas as ameaças naturais, há algo reconfortante em caminhar por essa floresta ancestral, como se ela soubesse que você pertence a ela. A expedição é lenta. Vocês param com frequência para examinar marcas de animais, pegadas frescas e sinais de plantas comestíveis. E aí vem o momento curioso do dia. Um dos mais jovens encontra uma pedra, estranha. Não é afiada, nem colorida, mas tem um formato diferente, simétrico demais para ser aleatório. O grupo se reúne ao redor da descoberta, e alguém sugere que pode ser uma pedra de outra tribo. Outro acha que é um sinal dos deuses. Você pensa que talvez só seja uma pedra esquisita. Mas ninguém quer arriscar. Esse tipo de achado alimenta o imaginário coletivo. Historiadores ainda discutem se objetos assim tinham valor simbólico ou se são apenas coincidências naturais interpretadas com os olhos da necessidade. Afinal, quando sua sobrevivência depende de ler o mundo como um livro, até uma pedra torta pode virar profecia. A caminhada continua, e logo vocês encontram uma clareira. No centro, uma árvore velha, de tronco retorcido, com marcas profundas, como se tivesse sido arranhada por algo grande. Você se aproxima, cauteloso. Não há cheiro fresco de animal, mas os arranhões parecem recentes. O grupo decide não ficar muito tempo ali. Instinto é uma coisa real, mesmo sem nenhuma aula de biologia evolutiva. Antes de ir embora, você encontra um tipo de frutinha avermelhada crescendo entre as raízes da árvore. Um dos anciãos a reconhece como comestível,
azeda, mas segura. Você experimenta uma. O gosto é como limão que esqueceu que era limão e decidiu ser pimenta. Ainda assim, você mastiga com dignidade. Afinal, já comeu coisa bem pior. Durante a volta, surge uma conversa entre os mais velhos sobre tribos que viviam mais ao sul, que faziam colares com dentes de animais e tatuavam o corpo com carvão queimado. Eles falam como se tivessem ouvido histórias passadas por gerações, e você percebe algo importante. Mesmo na pré-história, havia fofoca internacional. Curiosidade excêntrica. Há evidências de que algumas tribos antigas usavam pigmentos não apenas para pintar paredes ou corpos, mas também para tingir utensílios, como colheres de osso ou pequenos potes de argila. Aparentemente, o estilo sempre foi uma prioridade humana, mesmo quando sua geladeira era um buraco na terra. Enquanto vocês atravessam o rio de volta, com água pela cintura e cuidado redobrado para não escorregar em pedras traiçoeiras, um dos jovens tropeça. Nada grave, só um susto molhado. Mas serve como lembrete de que qualquer pequeno erro pode virar grande problema. Por isso, a cooperação no grupo é constante. Há sempre alguém estendendo a mão, segurando a corda, avisando do galho baixo. E quando finalmente chegam à caverna, cansados mas sorridentes, há uma sensação coletiva de conquista. Talvez a árvore misteriosa e a pedra esquisita não mudem o destino da tribo, mas trazem histórias novas, possibilidades. E em um mundo onde cada dia pode ser o último, imaginar o amanhã é um ato de coragem. Naquela noite, enquanto o céu volta a ficar limpo e as estrelas aparecem uma a uma como pequenas brasas no escuro, você se deita pensando em tudo que viu. A floresta, as frutas, os rastros, a conversa. É como se cada detalhe fosse um fio, e você estivesse começando a tecer sua própria tapeçaria de memórias. E com o calor da fogueira crepitando suave ao lado, você finalmente entende. Viver na era das cavernas não era só lutar e sobreviver. Era explorar, observar, contar, e se surpreender com o fato de que, mesmo sem tecnologia, sem livros, sem mapas, havia tanto mundo lá fora esperando por você. O som da fogueira ainda estala baixinho quando você acorda. O céu já clareou, tingindo a entrada da caverna com um azul suave, quase preguiçoso. Hoje não há caçada, nem dança, nem expedição para o desconhecido. Hoje é um daqueles dias que parecem comuns. Mas em um mundo onde qualquer dia pode ser o último, os dias comuns são raridades preciosas. Você se levanta devagar, com os músculos reclamando dos esforços recentes. Um leve torcicolo grita bom dia. Nada que um pouco de alongamento rudimentar não resolva. Embora, sem yoga e sem tapetinho, sua versão do cachorro olhando para baixo seja mais um ser humano tentando não cair. As atividades do dia começam tranquilas. Você observa enquanto algumas mulheres tecem cordas com fibras vegetais, os dedos ágeis trabalhando como se soubessem segredos antigos que ninguém mais se atreve a questionar. Uma delas, mais velha, canta uma melodia suave enquanto trabalha. Ninguém entende bem a letra, talvez nem exista letra, mas a música embala o ambiente como uma brisa morna. Em outro canto, dois homens ajustam pontas de lança. Um deles afia com uma pedra escura, o outro prende a lâmina a um cabo de madeira com tiras de couro cru. Tudo feito com uma paciência artesanal que faria inveja a qualquer designer escandinavo moderno. Há uma calma nesse trabalho que é difícil de explicar. É como se cada gesto contasse uma história. Você se oferece para ajudar e recebe a tarefa nobre de raspar peles. A técnica, claro, envolve mais jeito do que força. A cada raspada, os pelos se soltam, revelando o couro macio por baixo. E você se pega pensando, quem foi o primeiro a olhar para uma pele ensanguentada e pensar isso daria uma ótima capa? Curiosidade excêntrica. Há indícios de que os humanos antigos usavam a urina como amaciante de couro. Sim, urina. Não vamos romantizar demais a vida nas cavernas. Ser ancestral tinha seu lado, perfumado. Durante o dia, você também participa de algo curioso, a coleta de resina. Uma árvore próxima exsuda uma seiva grossa e pegajosa que é recolhida com paciência. Quando aquecida, ela se transforma numa espécie de cola primitiva. Com ela, você ajuda a reforçar a ponta de uma lança. O cheiro da resina aquecida lembra algo entre mel queimado e borracha, nada agradável, mas funcional. E na pré-história, funcional é um novo sexy. Enquanto você trabalha, um dos anciãos começa a contar como, tempos atrás, um membro da tribo inventou uma forma melhor de prender pedras às lanças usando essa mesma resina misturada com cinzas.
Mudou tudo, ele diz com ar solene. E você percebe que está ouvindo a história de uma inovação tecnológica da Idade da Pedra, como se fosse a versão local do lançamento de um novo iPhone. Historiadores ainda discutem se essas inovações surgiam por necessidade, acidente ou pura criatividade. Mas é provável que fosse uma mistura dos três. Afinal, ninguém reinventa a roda só porque está entediado, a não ser que esteja muito entediado. O almoço é simples: raízes cozidas, um pouco de carne seca e o que parece ser um purê de algo que se recusa a ter gosto. Mas você come com gosto. Há algo reconfortante em mastigar devagar, em silêncio, ouvindo apenas o som do vento lá fora e os estômagos felizes ao redor. À tarde, enquanto o sol alcança seu ponto mais alto, o grupo descansa. Uns dormem à sombra, outros conversam em voz baixa. Você se senta perto da entrada da caverna, observando o horizonte. As colinas ao longe parecem adormecidas sob o calor suave. E você, pela primeira vez, se permite sentir uma paz silenciosa. É nesse momento que uma criança se aproxima e te entrega uma pequena pedra com um furo natural no meio. É mágica, ela diz com toda a seriedade do mundo. Você segura a pedra, gira entre os dedos, olha através do buraco. O mundo do outro lado está igual, mas um pouco mais bonito. E talvez seja isso mesmo. A magia da vida nas cavernas não está só nas grandes caçadas ou nos perigos selvagens. Está nas pequenas coisas. Nas pedras com buracos. Nas canções sem palavras. Nos dias que passam sem drama, sem catástrofe, só com o simples prazer de existir. Naquela noite, deitado na sua pele já um pouco mais macia, com o couro recém-raspado do dia, você olha para o teto da caverna. As sombras da fogueira dançam devagar, como se contassem histórias silenciosas. E você pensa que talvez os dias comuns sejam, no fundo, os mais extraordinários de todos. Hoje você acorda antes da maioria. Ainda está escuro, mas a caverna começa a respirar, um ronco aqui, um suspiro ali, e o estalar suave da lenha se desfazendo em brasas. Lá fora, uma bruma espessa cobre o vale como se a terra estivesse escondendo os próprios segredos por alguns instantes a mais. Você caminha devagar até a saída, escorregando para fora da caverna sem acordar os outros. O chão está úmido, e seus pés fazem pouco som sobre a terra macia. Um silêncio espesso domina tudo, como se o mundo estivesse esperando você fazer o primeiro movimento. E, olha só, você decide pescar. Nada de lanças ou armadilhas hoje. Apenas uma vara improvisada, um anzol rudimentar e uma paciência que só mesmo quem vive sem Wi-Fi pode cultivar. Você se senta à margem do riacho que corre ali perto, onde a água é cristalina e gelada o suficiente para fazer seus dedos pensarem duas vezes antes de mergulhar. A bruma começa a se dissipar. Um peixe passa, depois outro. Você erra o primeiro, espera mais um pouco, e, surpresa, acerta o segundo. Um peixe pequeno, mas honesto. O suficiente para um café da manhã que você mesmo ganhou. A sensação é quase poética, se você ignorar o fato de que suas mãos estão cheias de escamas. Enquanto limpa o peixe com uma lasca de sílex, você se pega pensando nos milhares de anos que essa cena deve ter se repetido. Gente acordando cedo, indo ao rio, esperando em silêncio. Historiadores ainda discutem se a pesca foi uma atividade central na vida de grupos pré-históricos ou algo mais complementar. Mas não importa. Para você, hoje, é um momento de conexão com algo muito antigo. Quase espiritual. Quase, porque o cheiro de peixe cru corta um pouco a poesia. Quando você volta para a caverna, os outros estão acordando. Alguns já preparando fogo, outros bocejando como se o mundo pudesse esperar só mais 5 minutos. Você divide seu peixe com um dos mais velhos. Ele dá um grunhido de aprovação e mastiga com gosto. Um elogio assim vale mais que estrelas Michelin. O resto do dia gira em torno de rituais. Você nota uma movimentação diferente. As mulheres estão pintando o rosto com argila vermelha e carvão, formando padrões que lembram folhas, rios, ou talvez apenas o que a imaginação mandar. Um dos anciãos prepara algo parecido com incenso, galhos secos e ervas aromáticas queimando lentamente, liberando uma fumaça espessa que gira no ar como um espírito preguiçoso. Logo você entende, é dia de cerimônia. Não é exatamente um festival, nem uma comemoração. É mais como um lembrete. Um daqueles dias em que o grupo se reúne, canta, dança, e agradece por não ter morrido ainda. Um ritual de continuidade, de estar vivo,
de não ser só ossos em alguma clareira esquecida. Você também é pintado. Um traço preto sobre o queixo, 2 pontos vermelhos na testa. Nada muito elaborado, mas ainda assim simbólico. O que significa? Ninguém te explica. Mas o importante é participar, e ficar quieto enquanto te pintam. Durante a cerimônia, você observa os movimentos das danças, passos repetitivos, pulos curtos, braços erguidos, olhos fechados. Há um ritmo nos tambores de madeira, nas batidas com paus, nas palmas que ecoam pela caverna. E, por um momento, você entra no transe. Seus pés seguem os outros. Sua voz se junta ao coro. Sua mente vai embora. É assim que os dias comuns às vezes viram momentos sagrados. Curiosidade excêntrica. Há registros de comunidades pré-históricas que usavam cogumelos alucinógenos como parte dos rituais. Não se sabe ao certo se era por espiritualidade ou entretenimento, mas parece que dançar pelado ao redor de uma fogueira pode ter tido camadas extras de emoção. Mais tarde, enquanto todos se sentam em volta da fogueira, uma história é contada. Não por você, mas por um contador oficial. Ele se levanta, ergue as mãos, e começa a narrar como um grande javali foi derrotado por um caçador que só usava uma pedra e um grito de guerra poderoso. A história cresce a cada frase. O javali vira um monstro, a pedra vira uma arma divina, o grito de guerra vira uma canção. E ninguém questiona. Porque o objetivo não é a precisão, mas o encantamento. Você assiste com os olhos atentos, imaginando se um dia alguém vai contar sobre o seu peixe de hoje como se fosse uma criatura mitológica. Provavelmente não. Mas tudo bem. A noite chega, e você se deita olhando para o teto novamente. O rosto ainda manchado de tinta, os músculos relaxados, o corpo cheio daquela sensação que só quem vive tudo intensamente pode sentir. E você percebe que, mesmo sem saber o nome dos deuses ou as regras do mundo, vocês criaram uma forma de sentido. Rituais. Histórias. Silêncio. É assim que vocês continuam. Você desperta com o som suave da chuva. Não uma tempestade, apenas aquele tipo de chuva fina e constante, que escorre pelas folhas como se o céu estivesse lavando a poeira do mundo. A entrada da caverna está envolta numa névoa úmida, e cada gota parece bater com precisão contra as pedras, compondo uma trilha sonora que acalma e hipnotiza. Hoje é um dia de introspecção. O clima não favorece as longas caminhadas, nem a caça. Em vez disso, o grupo se acomoda dentro da caverna, como se a chuva fosse um convite para olhar para dentro, não só da caverna, mas de si mesmo. Você passa os dedos sobre as paredes. As pinturas rupestres ainda estão lá, firmes, apesar do tempo. E mesmo sem tinta moderna, sem legendas explicativas, você entende o que elas dizem. Nós estávamos aqui. Mãos impressas em negativo, silhuetas de servos, linhas que talvez sejam rios ou caminhos. Não é apenas arte, é memória petrificada. Um dos mais velhos se aproxima de você. Ele não fala sua língua, claro, mas aponta para as pinturas e começa a traçar no ar os mesmos desenhos. Ele está te ensinando. Ou talvez só compartilhando. E você sente um calor estranho no peito, como se estivesse recebendo um presente ancestral. Curiosidade excêntrica. Em algumas cavernas, como as de Chauvet e Las Caux, há registros de pinturas feitas com a ajuda da luz de tochas refletida em superfícies d'água, uma espécie de cinema pré-histórico. A ideia de arte e espetáculo é muito mais antiga do que parece. Mais tarde, um grupo começa a esculpir pequenas figuras em osso. Nada muito elaborado, apenas formas humanas ou de animais, com detalhes mínimos. Você tenta fazer uma também, mas a sua parece mais um tubérculo do que um urso. Ainda assim, alguém diz que ficou bonito, talvez por educação, ou talvez porque o que importa mesmo é a intenção. Ao seu redor, as pessoas falam pouco. Estão ocupadas com suas mãos, seus pensamentos, seus ritmos internos. Há algo de profundamente meditativo nesse silêncio. É como se o mundo lá fora não existisse, só essa caverna, esse grupo, essa vida simples e profundamente presente. Você se dá conta, ali, esculpindo em osso e ouvindo a chuva, de que a vida nas cavernas não era apenas sobrevivência. Era uma maneira de estar no mundo com atenção. Com presença. Cada ato, comer, pintar, pescar, dançar, era feito com inteireza. Como se cada gesto dissesse, estou vivo, agora. Ao anoitecer, a chuva diminui. O cheiro da terra molhada invade a caverna,
e alguém começa uma última canção. Dessa vez, com palavras. Ou sons que parecem palavras. Você fecha os olhos e deixa o som te embalar. A caverna é quente. O mundo lá fora é vasto, misterioso e cheio de perigos. Mas aqui dentro há fogo, há histórias, há companhia. E isso basta. Você se deita devagar. Não precisa mais entender tudo. Só sentir. Agora, tudo desacelera. A fogueira, antes vibrante, agora dança em chamas pequenas, quase tímidas. O calor que ela emana é suave, como um abraço lento que vai se espalhando pelo corpo, dos pés até os ombros, acalmando cada músculo. A chuva, lá fora, virou um sussurro, gotas espaçadas que escorrem com preguiça pelas pedras da entrada. Você respira fundo. O ar está fresco, úmido, limpo. Não há pressa. Não há vozes. Só o som ritmado do seu coração e da caverna dormindo com você. Lá no fundo, alguém vira de lado. Um suspiro. Um estalar de madeira. Mas nada quebra essa paz. Cada ruído se encaixa como parte de uma sinfonia tranquila, feita só para você. As sombras nas paredes se alongam devagar, como se bocejassem. A escuridão não assusta mais. Ela te envolve com delicadeza, como uma coberta leve que se ajusta ao seu corpo. Você não está só. Está envolvido em tempo e silêncio. A pele sob seu corpo é macia, o chão firme, mas não frio. Você se acomoda mais uma vez, encontra a posição perfeita. Seus olhos pesam. Sua mente desacelera. Você pensa no peixe, nas pinturas, nas danças e nos rostos que você viu. Cada um deles carrega séculos de histórias não ditas. E agora, todas essas memórias flutuam como fumaça no ar, lentamente desaparecendo, mas ainda presentes. Você está seguro. Você está em casa. E enquanto o mundo gira lá fora, aqui dentro tudo repousa. Tudo está exatamente onde deveria estar. Bons sonhos.